Bem, olá, né? Eu sou o professor Rogério. Bem, o último vídeo, né? Então, né, que nós falamos sobre debates, né? Então, eu coloquei um pouquinho aqui, eu me apresentei, né? Um pouquinho. E esse vídeo aqui, né? Foi de um amigo meu que ele me deu a luz, né? Ele me colocou, né? Que era importante falar sobre a data de hoje, dia 18 de novembro, né? Dia 18 de novembro é o dia da filosofia. Bem, eu sei que é muito ambicioso da minha parte falar em filósofo, né? Eu não me considero um filósofo, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu sou licenciada, então eu tenho permissão de dar aula de filosofia. Mas dizer que eu sou um filósofo ainda falta bastante para chegar a esse nível, mas, né, como bom, né, como bom, né, como bom brasileiro, né, nós não desistimos nunca. Então eu tento explicar da melhor forma possível aquilo que eu alcancei, né, aquilo que eu conseguir, né, acumular com o passar do tempo nas minhas experiências. Bem, então quando eu falo aqui em filosofia, então como eu já tinha colocado aí para vocês, que hoje, né, dia 18, é o dia, né, da filosofia. Então, né, um dos marcos, né, um dos símbolos da filosofia é essa estátua, né, que é uma releitura de uma estátua do Rodin, né, que é o pensador. Bem, então, quando nós falamos em filosofia, então nós temos sempre que ressaltar o seguinte: quando é que o homem resolveu pensar? Né? Quando o homem ele mudou a sua realidade de um ser que vivia a partir dos instintos e começou a viver a partir da razão. Bem, eu sei, né, que eu já falei isso antes, né, na apresentação do canal, que era filosofia, ou tentando, né, trazer um pouquinho isso, né, para nós podermos conversar. Bem, então, para nós pensarmos um pouquinho aqui, o que é essa área do conhecimento, então, eu sempre penso da seguinte forma: a nossa mente ela não é algo que não se transforma. A nossa mente ela está em constante transformação, né, a todo momento. Então nós temos uma grande quantidade, né, de pensamentos e muitas vezes o que nos faz ser filósofos ou tentar chegar a esse ponto. Bem, né, então vou me remeter lá na minha infância. Né? Então, quando eu falo em filosofia, né? Então, como qualquer pessoa que vive na periferia, né? Então, a filosofia era algo muito distante da minha realidade, ainda mais no final do século XX, né? Ali, década de 80, década de 90. Então, filosofia era sinônimo de maluquice, né? Então, e isso, né, de uma certa forma ou de outra, atrela muito até os dias de hoje. Né? Então, quando eu falo em filosofia, a primeira forma que eu vi, né, que eu comecei a pensar em filosofia, isso foi lá na década de 90, foi quando um amigo meu, na década de 90, lá em 92, né, me apresentou uma série de desenho animado chamado Cavaleiros do Zodíaco. Bem, então, essa série, né, ela trazia a guerra entre os deuses, né, entre a deusa mais importante era a deusa Atena, né, a Atena, né, como a deusa da sabedoria, e a partir desse momento eu quis saber um pouco mais, né, quis buscar um pouco mais dos conhecimentos voltados para a filosofia, mas para poder, né, de uma certa forma ou de outra, questionar a minha realidade, né, porque no primeiro momento você pega um personagem, né, um personagem inspirado em um mito, né, e você vai trabalhando, você vai trazendo para si. E quando nós falamos em deusa da sabedoria, né, então essa questão dessa imagem da cabeça se expandindo, várias cores, várias texturas, entre outras coisas, isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né, principalmente para tentar saber mais, né, ler mais, saber mais, se basear mais. E a filosofia é isso, né, nunca se prender a respostas pré-estabelecidas, mas sim buscar novas realidades. Bem, então quando nós falamos nem tanto ao céu, nem muito à terra, né, então a imagem de, né, Sócrates, né, e Aristóteles, então dentro desse contexto, então
a questão da metafísica, né, que a gente tenta, que eu tento, né, passar um pouquinho aqui para vocês de uma forma rápida, porque não dá para ficar prolongando muito, né, os vídeos ficam meio cansativos. Então, quando o Platão, né, como Sócrates, pensava naquela questão do mundo perfeito, o Aristóteles já pensava na essência, no mundo físico. Então, esse diálogo da filosofia, ela não é apenas para imaginar as coisas que estão além do nosso alcance, mas também as coisas que estão no nosso redor. E como é que isso vai se dialogar com o passar do tempo. Então, não adianta, né, apenas ficar, né, aqui, né, pensando no seguinte, né, o que eu posso fazer para melhorar essa questão física. E muitas vezes a razão ela não é apenas o suficiente para tentar entender a nossa realidade. Então também a mitologia, o porquê que eles usavam aqueles mitos, as lições morais dentro desses mitos e como isso vai ser trabalhado na realidade de cada sociedade. Né? Lembrando que eu também sou formado em história. Então, nesse caso, como é que esses pensadores eles vão construir a mentalidade de cada período da história? Né? E a filosofia ali é muito importante dentro desse contexto. Bem, então, quando eu falo que nós somos a soma de muitos e singular ao mesmo tempo, então, aquela questão de que sempre quando nós estamos presentes a um conhecimento novo, nós pegamos aquilo que é mais adequado para nós, né, e transformamos essa singularidade no que nós somos. Né? Então, nesse caso, né, então, todos os filósofos, né, de uma certa forma ou de outra, eles, no primeiro momento, eles não se consideravam filósofos. Né? Então, Tales de Mileto, que foi um dos primeiros filósofos que ganham esse título, ele mesmo não se intitulava. Né? Então, dentro desse contexto todo, qual é a importância da filosofia ou dessa área do conhecimento? É simplesmente, né, se modificar. Bem, e, né, para dar um pouquinho mais aqui, né, né, tentando, né, trabalhar um pouquinho isso ou passando, né, tentando incentivar o conhecimento, então trouxe aqui a imagem, né, da deusa Atena, né, que é a deusa da sabedoria, da estratégia, entre outras coisas, né? Então a deusa Atena portando na sua mão a deusa Nike, né, que segundo a mitologia grega é a deusa da vitória. E de um outro lado, né, um pensador que eu acho que é um dos mais importantes daquele período, né, dos pré-socráticos, que é o Heráclito, né, que é o famoso mito do rio. Né? Então, é mais ou menos, né, como ele coloca aí, né, que o mesmo homem não se pode atravessar duas vezes o mesmo rio, porque o homem ontem não é mais o mesmo homem de hoje, e o rio também não é o mesmo rio de hoje. Né? Então, nesse contexto todo, então, a filosofia ela trabalha como se fosse esse grande rio, né? Esse grande rio, né, que vai nos transformando, porque de uma certa forma ou de outra, aquilo que nós acreditávamos ser anteriormente já não é mais, e aquilo que nós concluímos também, né, vai se transformando com o passar do tempo. Né? E dentro da filosofia, sempre nós temos, né, que ressaltar essa transformação, essa, essa, essa metamorfose que nós passamos, né? Como já diria, né, Raul Seixas, né? Se transformando a todo esse momento, né? Não aceitar, né, a comodidade, né? E aceitar como essa metamorfose ambulante, né? Como ele sempre colocou lá para nós. Bem, gente, então, né? Então, lógico, né? Um princípio que eu sempre coloco aqui. A minha intenção em trabalhar, né, com filosofia não é ser dono da verdade, muito pelo contrário, mas é tentar mostrar para as pessoas que a filosofia também não é esse bicho de sete cabeças e também não é essa construção tão maquiavélica assim, né, dentro desse contexto. Então, ela é algo essencial para a sociedade, né? E os motivos do porquê que tantas pessoas querem, né, destruir essa parte da filosofia de uma certa forma. Então, por que filosofia incomoda tanto um certo grupo da sociedade de uma forma geral? Não apenas, né, os poderosos, mas também as pessoas que ficam cômodas naquela situação. Bem,
Então, né, vamos nos transformando, né? Agradeço a vocês até aqui, né? Vou deixar aqui nos comentários, né? Então, apareceu alguma questão, algum comentário, né? Se vocês acharem também digno, estou deixando aqui a chave do Pix, né? Se vocês quiserem colaborar aí para que o canal evolua, né? Porque nós estamos ainda no início de uma grande caminhada, né? Essas 2 semanas aqui são semanas intensas, né? Por conta das datas, mas, né? Vamos trabalhando e vamos continuando as nossas conversas. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.